Olá, amigos da TVN, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa hoje o Cido Estríbio. Já foi vereador em Blumenau, trabalhou por muito tempo na Companhia Aérea, aliás, continua trabalhando aqui no Museu da Aérea, né, Cido? Sim. Estamos continuando aqui trabalhando de novo. Faz parte do trabalho da vida, né? Eu comecei aqui com 14 anos, né? A trabalhar aqui na companhia. Aí fiquei trabalhando 41 anos aqui na companhia. E entrei como mensalista e saí como mensalista. Nunca carimbei cartão aqui dentro da companhia. Nunca, aos 41 anos, nunca carimbei cartão. Nunca ganhei uma advertência, suspensão. E a gente foi trabalhando. Comecei na fiação, na oficina da fiação. Fiquei 6 anos na oficina da fiação. Depois foi transferido para Matriz, para trabalhar então na malharia. E não saí mais da malharia, né? O senhor era, então, um operário verdadeiramente padrão, né? Realmente, eu também fui operário padrão do SESI. Eu fui eleito operário padrão da Companhia Hering. Isso foi em 1966. Aí eu ganhei também de Blumenau, operário padrão, pelo SESI, né? E também ganhei de Santa Catarina. Fui operário padrão de Santa Catarina. Daí, então, fomos para Rio de Janeiro, na Rádio Globo, TV Globo. TV não tinha ainda, mas a rádio. Aí vi a primeira vez uma máquina escrevendo sozinho lá, que você não tinha que bater com tecla lá, então tinha uma máquina que trabalhava sozinho já. Aí eu fui operário padrão de Santa Catarina. Assim. Pois é, e como é que aconteceu o seu ingresso aqui na Companhia Aérea? Como é que foi o convite? O senhor procurou emprego aqui? Alguém indicou? Como é que foi esse começo? Eu nasci em Ibirama, sou filho de Ibirama, município de Ibirama, e eu tinha um parente aqui em Blumenau, o Alex Rucha. Ele era casado com minha prima legítima, né? E ele trabalhava no Banco Comércio, Nacional do Comércio, e ele tinha muita ligação aqui com a Companhia Hering. E o seu Roesi trabalhava aqui na Companhia Hering, e eles eram muito amigos, e nós éramos 5 irmãos, escadinha assim em casa, e aí então ele pediu para o seu Roesi para arrumar uma vaga para um dos conhecidos dele, parente dele de Ibirama. Aí eu vim então, completei 14 anos, em junho e julho já comecei a trabalhar então aqui na Companhia Hering. E a sua família ficou em Ibirama? Ou acompanhou o senhor para cá? Não, ficaram tudo em Ibirama. Eu fui o primeiro a sair de casa. Com 14 anos, fui o primeiro da família a sair de casa. Mas, terminando, todo mundo veio um atrás do outro para Blumenau. Até meu pai e minha mãe depois também vieram para Blumenau. Todos para trabalhar no setor têxtil, não? Não. Todo mundo trabalhava mais na mecânica. Um irmão trabalhava na Eletroaço, outro trabalhava aqui na companhia, na oficina da fiação, outro trabalhava aqui na companhia depois que ele foi para a Eletroaço, e o outro irmão abriu então uma oficina mecânica, uma tornearia, que hoje ainda existe lá em cima, perto da cadeia, lá em cima tem a tornearia Stribel. E o senhor nasceu, se criou lá mesmo em Ibirama ou mais no interior? Não, interior, lá não tinha luz elétrica, não tinha rádio, não tinha nada, lá não tinha nada. Lá era enxada e pau no lombo, né? Na roça? Na roça. E eu virando a terra? Eu fui então na escola, na aula, no grupo Eliseu Guilherme, lá de Ibirama, 4º ano, fiz o 4º ano, e de lá então não tinha mais, ou tinha complementar, mas aí era trabalhar, não era esse negócio de estudar, não, era trabalhar. Né? Aí então vim para Blumenau e depois fui na aula dos padres, foi Senai. Aí eu fui estudando mais e mais. Né? Foi um estudo mais técnico daí? Sim. Aí fiz torneiro mecânico no Senai, né? Aqui no Senai. Depois fui na Escola Técnica Indústria Química e Textil Rio de Janeiro, também no Senai. Para mim, o Senai é a melhor escola profissionalizante do Brasil. Pode ter outra igual. Agora, melhor eu acho que não tem, não. Eu me criei lá dentro, estudando lá dentro, porque dentro de uma indústria não se aprende muita coisa. É trabalhar, e o Senai ele é uma escola daquele tipo assim, onde os professores, se eles não sabem, mas eles correm atrás. No outro dia eles vêm com o livro e vão mostrar que são professores realmente profissionais. E facilita a vida porque é um estudo com a prática, né?
Sim, isso é que facilita, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos meio dia de teórica e meio dia de prática, né? Então eu fui lá para aprender nesses teares pendurados ainda, né? Mas chegando no Rio de Janeiro não tinha uma máquina dessa pendurada, né? Só tinha já aquelas mais modernas, né? E aí então eu mandei uma carta de volta para o senhor Ingo Hering explicando que não adianta eu ficar lá porque não tem máquina daquelas penduradas, né? Aí então ele mandou uma carta de volta dizendo, mesmo não tendo máquinas penduradas, fica lá, estuda lá este ano. Aí eu fiquei lá. Porque as máquinas lá estavam mais modernas já do que essas utilizadas máquinas aqui. Americanas modernas já. Mas olha a visão. 64 alimentadores. Nossas aqui tinha 2 alimentadores, 3 alimentadores. O máximo era 8 alimentadores. Né? Mas o Ingo já sabia que um dia ia chegar aqui, né? Tinha que preparar a mão de obra, qualificar. Sim, ele já olhou lá na frente. Porque não adianta a máquina nova, moderna, sem saber operar. Sim, né? sim. E eu então fiquei lá, aprendi lá. Tinha máquina de meias, o que nós não tínhamos aqui na nossa malharia, mas tinha máquina de meias, então abriu mais a minha mente dentro da escola do Senai. Eu gostei demais do Senai, da escola do Senai. Né? Então, o senhor começou com 14 anos, ficou 41 anos na companhia aérea? Sim, 41 anos. Bom, quando o senhor chegou aqui, que ano foi isso? 1948. Poxa. Eu nasci em 1934. Em 48, então, eu vim para Blumenau e já comecei a trabalhar aqui na companhia. E foi meu único emprego também. O senhor é de origem alemã, né? Sim. Meu pai ainda nasceu na Alemanha, em Stuttgart, né? Nasceu lá, e eu já sou um alemão brasileiro. Né? E como é que chamava o seu pai? Christian Striebel. E como é que ele veio parar aqui no Brasil e mais em Ibirama? Mas veio mais um irmão dele, mais uma irmã dele, vieram juntos, né? Então o outro irmão dele foi de volta, antes da guerra, ele tinha 2 filhos, ele foi... Antes começou a guerra, ele foi de volta e meu pai ficou aqui. Meu pai veio com 18 anos de idade, né? Ele veio aqui em 1924, né? Ele tinha 18 anos, né? Entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Assim, E aí ele ficou aqui. Mas ele veio por uma opção, a trabalho, como é que... A trabalho porque na época era uma crise na Alemanha, então muita gente saiu fora. E como que eles queriam a mão de obra aqui no Brasil, então eles botaram essa turma tudo aqui para Santa Catarina e vieram para Blumenau, Ibirama, por interior, né? Naquela época, nos anos 40, Ibirama chamava Ibirama ou... Não. Era, como é que era? Ramônia. Ramônia, chamava-se. Era município, pelo menos, não? Não, era Ramônia, era um senhor que se chamava Ramônia também. Sim, mas lá em Ibirama já a cidade, hoje é cidade, é município. Sim. Era uma vilazinha ou já era município naquela época, o senhor? Não era município ainda. Não era município. Pertencia ao quê? Rio do Sul? Não, pertencia tudo a Blumenau ainda. Pertencia. Sim, Presidente Túlio, isso lá para cima é tudo Blumenau. Depois é que foram separando, né? Foram se tornando independentes. Independente, Interessante. Ibirama fez agora no dia 8 de... Hoje é dia 8? Não, já... Hoje está de aniversário, Ibirama. No dia 8, então? Hoje. Porque o programa está sendo gravado no dia 8. No dia 8. Então, tu vê que coisa. Interessante, né? E meu pai depois foi pedreiro, né? Ele estudou pedreiro, ele ficou lá, né? E depois veio a guerra e eu já entrei na escola portuguesa, meus irmãos ainda tinham aula alemã, e aí foi proibido o alemão, eles tinham que entrar logo sair da escola alemã e entraram na escola portuguesa. Então. O senhor se lembra bem dessa época, como é que foi conviver em meio, mesmo do outro lado do oceano, né? Mas afinal, uma colônia com descendência forte, germânica, né? Teve sua influência por causa da guerra. O senhor se lembra, ou pelo menos ouvia os mais velhos pais contando sobre isso? Sim. E como é que foi conviver naquela época? Para nós, para mim, vamos dizer, eu posso falar de mim, para nós, porque eu era descendente de alemão. Então nós na aula tínhamos cantar o hino nacional e o diretor escutava para ver se nós realmente estamos cantando o nosso hino nacional, né? Que era o nosso hino brasileiro, né? Isso era assim, e nós fomos mais ou menos perseguidos durante a guerra, né? Nós fomos... Ficou pior quando terminou a guerra? Eu, por exemplo, eu fui no segundo
Fui à tarde na aula, quando terminava a aula, eu tinha que ir na casa do professor, capinar e plantar verdura, e depois ir para casa. Eu tinha que trabalhar, eu era alemão, né? Quer dizer, não era alemão, porque já tinha nascido aqui no Brasil, né? Mas nós éramos assim... Mas a guerra só traz consequências desagradáveis, né? Por um lado ou outro sempre se perde. Sempre se perde, mesmo o vencedor perde, perde muito. Tanto tempo depois, olhar para trás, foi uma bobagem, né? Aquele comportamento das pessoas. Vocês não imaginam, quando eu depois vim aqui para a Matriz, eu trabalhava na fiação, na Matriz, eu vim para cá para 1954, então começou a cantar, então já outra vez, músicas alemãs aqui na costura, então eles botavam um disco, muita gente então chorava daquela que já podiam outra vez escutar música alemã. Né? Porque tem que resguardar as raízes, a tradição. Por isso que a guerra não faz bem a ninguém. Não faz bem a ninguém. Cido, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa próxima. Ok. Cido Stríbio é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Vamos ao intervalo e na sequência voltamos com o segundo tempo do programa. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Cido Stríbio. O senhor falava no bloco anterior sobre a fase em que blumenauenses e descendentes de alemães viveram em meio à guerra e depois da guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial. E como é que foi aqui essa convivência, principalmente no dia a dia, no trabalho, porque a maioria aqui, desde os proprietários até os funcionários, a maioria eram de origem alemã, né? Sim, tinha pouca gente. Por exemplo, quando eu comecei aqui na companhia, a chefia era tudo alemã, era tudo importado da Alemanha. E nós tínhamos apenas que eu cheguei a conhecer, que era meu mestre da oficina, chamava-se Júlio Will, ele era russo. Era o único russo que era estrangeiro, o resto era tudo estrangeiro também, mas alemão. Os diretores, vamos dizer, os diretores e os mestres das sessões. Não tinha brasileiro, veio tudo mais tarde, depois vieram assim. Mas no começo era tudo, eles usavam ainda aquele bigode também. Aquele estilo de época, né? Usavam chapéu também naquela época? Não usava. Tinha caído a moda do chapéu? Era menos. Pois, e essa influência da guerra aqui dentro, o que o senhor se lembra, assim, que teve alguma interferência? Não, na minha época não mais. Só aquela coisa do preconceito. Em 45, né? Mas só aquela coisa do preconceito. Sim, mas não tinha, assim. A gente via, assim, que nós, brasileiros, éramos mais quietos, porque nós era ensinado, assim. Nós não tinha rádio, não tinha televisão, nós mal abria a boca para comer, não podia falar nada. Gente, nós éramos encolhidos, gente. Trabalhadores. E com medo de pequeno dessa coisa toda, da guerra e aquilo. Então era muito difícil para nós. Complicado. Para nós, naquela época, era complicado. Até que nós chegamos depois, não vamos dizer no ponto assim, que a gente foi aprendendo, porque eu fui na aula dos padres, conheci o professor Mosaman Max, aquela turma toda, gente muito boa, muito boa. E daí depois a gente foi saindo. E eu era sempre mais integrado na turma, assim, né?
eu fui eleito operário padrão aqui dentro, por quê? Porque eu trabalhava na malharia e o pessoal que trabalhava aqui, a maioria era do bairro da Velha. Então a companhia que dependia do bairro da Velha. Velha, então, já tinha ônibus aqui, que vinha ônibus, trazia 5 horas da manhã, 1h30. Na Garcia não tinha ônibus. Aí tinha 2 senhoras trabalhando na malharia, uma mulher de cor e outra branca. E me pediram, Cido, você não pode arrumar um ônibus para nós também 5 horas da manhã? Mas como é que eu vou fazer? Vamos fazer uma lista, uma abaixo-assinado. Aí estava o Prosdóximo aqui na Rua 15. Lá tinha então a agência dos ônibus da Garcia. Aí eu fui lá, falei com o homem lá, não sei quem era, mas falei com o homem lá, ah não, mas isso é difícil. Aí vocês têm que fazer uma lista lá, pelo menos 30 pessoas, senão não adianta botar um ônibus. Aí nós fizemos uma lista, entregamos, eles então botaram o ônibus, então no primeiro dia que veio o ônibus, então, tinha acho que 36, ou 37, ou 35, coisa assim, pessoas. E isso deu uma repercussão tão grande aqui dentro, a mulherada tudo na costura, aquilo então foi um sucesso para mim. Né? Pois é, qual foi o momento assim de mais gente trabalhando aqui, o senhor lembra? É década de 80. Tinha o quê? Quantos mil? 12 mil. 12 mil funcionários? 12 mil e tantos, Era quase 13 batalhão, mil. mas Batalhão, era gente, uma multidão de gente, isso era uma fila de ônibus que era enorme. E a linha do bairro da Velha é tudo amarelo, o outro da Garcia tem outra cor. Hoje é amarelo, tudo misturado. Hoje todo mundo tem ônibus misturado. Naquela época não, era Velha era lá e Garcia era lá. Né? Pois é, com 41 anos de casa, de empresa, o senhor passou por várias fases, né? Sim. Nós passamos por fases muito ruins também, vamos dizer que não tinha saída, onde nós fazíamos a malha e botávamos num depósito. E o Banco do Brasil, então, ganhava a chave desse depósito. Isso era, então, a garantia. Podia emprestar dinheiro para poder. Mas tem uma coisa, nunca aqui na companhia que eu posso dizer que um mês não ganhei dinheiro, um mês não ganhei pagamento. Nunca aconteceu nos 41 anos. Né? Coisa interessante. O senhor fala com muito orgulho de fazer parte da companhia aérea, né? É, a gente realmente vestia a camisa, né? Quantos anos o senhor tem? Agora? 77. Nasci em 1934, né? Pois é, então imagina, 41 anos de casa e o senhor continua aqui no museu, né? É, eu depois me aposentei, em 89 me aposentei, mas disse para o pessoal, para a diretoria, gente, eu vou me aposentar, mas não vou ficar sentado em casa balançando a perna, eu vou trabalhar, né? Mas o que eu sei fazer? Eu sei fazer malha, eu vou fazer malha então em casa. Aqui é o resultado, me aposentei, me deram uma máquina de presente, uma coisa que eles não usavam mais, mas eu podia, e aí eu comecei, depois importei uma máquina da Alemanha nova, e eles me mandavam o fio e eu mandava o tecido pronto. A malha pronta. É. E como é que é aqui recordar, mostrar como é que começou a história da companhia para os estudantes, para quem vem visitar o museu aqui, mas não é só mostrar o que está aqui no museu, que é tanta coisa nesse acervo, mas contar da tua experiência, da tua vida de 40 anos na empresa. Hoje até fiz uma apresentação aqui, mas não deu assim, nós queríamos andar um pouco mais ligeiro também. Mas eu sempre digo, gente, vamos estudar, não deixem de estudar, mesmo se vocês fizerem um curso profissionalizante. Hoje nós temos escolas profissionais muito boas, não precisam ser todo mundo médico. Vamos ser profissão, vamos ter uma profissão. Hoje faltam técnicos. Hoje, se é pedreiro, se é marceneiro, se é padeiro, hoje falta tudo. Costureiro, hoje falta tudo. Hoje tem oferta de emprego e pouca gente é capacitada, né? Na tua época era diferente. Não se tinha a oportunidade de estudar. Tinha que trabalhar e aprender a profissão. Né? Hoje a turma só senta no computador e o negócio funciona, aquilo é um espetáculo, né? Mas mesmo eu estando em casa, digamos assim, eu nunca deixei de... Eu sempre era presente de igreja, associação de moradores. O senhor é envolvido nos trabalhos sociais, né? Sim, muito. Também aqui nessa região, na Velha? Na Velha, sim. Eu faço parte da igreja evangélica Paróquia Velha, aqui no Morro da Companhia, né? Eu fui 14 anos presidente, vice-presidente, tesoureiro, aquela coisa toda, né? E hoje sou diretor do patrimônio.
Associação de Moradores também o senhor disse que... Também era vice-presidente dos cacetilhos, era vice-presidente da Cacetilho Velha Central. Sindicato. Sindicato, era terceiro de sindicato nosso, sim. Pois é, e também nesse meio tempo o senhor acabou assumindo por 6 anos o mandato, né, de vereador. Sim. Aí me elegi em 82, me elegi então vereador, né? 6 anos, porque naquela época foram 6 anos. Foram 6 anos, então era para ser 4 anos, mas nem foi mudado lá. Como eles fazem, agora eles querem mudar de novo. E vão conseguir. Aí então foi 6 anos, né? Então o prefeito naquela época era da Alto dos Reis, né? Qual era o partido do senhor? Meu era Arena ainda, Arena, PDS. Eu comecei no UDN. E nunca saí do partido, nunca saí. Eu era uma vez para sair do partido, não consigo sair. Eu disse para o senhor Ingo sempre dizia o seguinte, lá tem sido alguém, deixa eu sido, né? Porque eles queriam que eu mudasse de partido. Eu digo, não, eu não posso mudar, eu não posso ser o Vasco na sexta, sábado, domingo e segunda-feira ser outro time. Meu time, mesmo se perde, eu sou aquele time. Então, e qual é esse time? Meu é Vasco. É Vasco. Tá bem o Vasco? Está lá em cima na ponta, mas tá meio... Pois é. Mas então, a Arena depois deu origem ao PDS, PP, PFL, DEM, agora é PSD. Eu não saí... Naquela sua época ali era o quê? MDB e Arena, né? Só os dois. E era ruim, porque eu era visto como pelego da companhia, etc. Era mais difícil. E nós que trabalhávamos dentro de 4 paredes, nós não tínhamos esta visão, como nós entramos, eu já entrei como vereador e tinha advogados vereadores. Né? Então o advogado sabe jogar com a palavra certa, na hora certa. Era o Beno Frederico Vaias, o Petri era o diretor do Albert Stein, o Lenzi era o advogado também. O senhor chegou a fazer parte da mesa? Eu fiz parte da mesa. O quê? Secretário? Primeiro secretário. O presidente era o Ivo Hartley. O Ivo. O Ivo Hartley, que hoje tem um programa na TV também, ele era o presidente. Eu era primeiro secretário. O Barman era vice-presidente. Na época eram 21 vereadores, né? 21. Era 21 vereadores. Pois é, e era na abertura, né, do processo da era que se chamava de chumbo, da época do governo militar, né? Eu, por exemplo, era militar, né? Porque era da Arena, né? Mas a gente se entendia bem depois, assim, no começo era difícil, só que depois a gente se engrena. Mas também estava vindo a abertura. Vinha a abertura. Como é que foi essa experiência lá do Legislativo para o senhor? No começo foi péssimo. Porque nós estávamos acostumados a uma coisa. E sai lá fora para ver a coisa é diferente, gente. Se fosse hoje em dia, eu tinha mais carga, mais. Hoje a gente é mais malandro também, mas a gente queria tudo. A honestidade era a coisa principal. Hoje a gente quase tem que ter vergonha. Quem é honesto? Poxa, já dizia Rui Barbosa, né? Gente. Mas é assim, né? É a vida. Mas no fim gostei. Depois foi mais uma vez candidato, mas não ganhei mais, né? Porque aqui nós tínhamos um elemento que chamava-se Ingo Hering. Ele chegou a ser vereador também, né? Ele foi 4 ou 5 vezes. Presidente da Câmara. Era presidente da Câmara. E ele estava na Alemanha e quando ele voltou, ele era vereador, nem sem sair fora, né? Falando nisso, o senhor chegou a ir para a Alemanha também, conhecer lá as origens do Sim, pai, eu fui lá, fiquei lá, fiz um curso na Maia, na fábrica Maia, né? Fiz um curso lá. Toda a América do Sul tinha peruanos, brasileiros, chilenos, eu estava tudo lá. E fiz um curso na Alemanha de 3 meses, fiquei lá. Eu já era casado, já era homem. Também quando eu fui no Rio de Janeiro, na escola do Sinai lá, eu já era casado, já tinha uma filha de 1 ano lá. Quantos filhos o senhor tem? 2. Um filho, uma filha. Já tem neto? E um neto. Eu ia dizer. Um neto que é formado hoje em dia também já. A gente está escutando aqui, né, alunos chegando aqui, daqui a pouco o senhor vai atendê-los. E claro, o programa já está chegando ao final. Queria que o senhor desse ao telespectador, principalmente ao jovem, o senhor que começou trabalhando cedo, e na época era assim, e já disse que é importante estudar, esses que visitam aqui o museu e aqueles que precisam aprender com a escola da vida, qual é a sua mensagem final, Cido?
não deixam de estudar. Estudam, estudam e estudam. Agora tem uma coisa, também não deixam de trabalhar, né? Isto é muito importante. Façam qualquer profissão, qualquer escola profissionalizante, quem não quer fazer médico, quem não quer ser doutor, engenheiro, por exemplo, é muito procurado. Estudam, façam qualquer escola profissionalizante, porque quem tem uma profissão, gente, dificilmente falta o pão. Muito obrigado, hein, pela gentileza. Cido Stríbel trabalhou por 41 anos aqui na Companhia ERIC, agora é monitor aqui do Museu Histórico da companhia, foi vereador em Blumenau, com relevantes serviços prestados na área social do município e da região. Foi nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para você seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.